Vale. A paz do Senhor para todos os irmãos. Eu quero contar o meu histórico, como foi que Deus me chamou para a sua obra. Eu vivia uma vida assim, participando de muitas festividades carnavalescas, juninas, São João, quadrilhas. E nesse período, eu já estava com 20 anos de idade, toda a minha família não era evangélica, como também eu não era, mas eu conheci uma moça da Assembleia de Deus em Jaboatão, que é a minha esposa, já vamos completar 60 anos de casados, e a gente se conheceu e ela passou a me evangelizar. E quando eu ia para a casa dela falar com ela, em vez de falar com ela, era para falar com o pai dela. O pai dela sentava assim em uma mesa, em uma cadeira perto de mim, e usar a Bíblia Sagrada, mostrando o caminho da verdade. E era um dos versículos que sempre ele falava para mim, era João, capítulo 14, versículo 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo mexeu muito comigo, porque eu fiquei assim, preocupado, porque só Jesus é quem salva. Então eu passei a ler também a palavra de Deus. Ele me deu uma Bíblia e eu lia escondido da minha família, porque a minha família era muito católica e não aceitava essa história de evangélico lá. Eu lia escondido. Mas chegou um tempo em que o Espírito Santo começou tocando em mim sobre o meu futuro. O que será de vocês na vida eterna? Você se partir dessa maneira, participando de escola de samba, de carnaval, assim, muitas coisas que realmente não deve fazer a pessoa que serve a Deus. Então eu fiquei pensando até de me converter, mas eu dizia assim: se Deus me mostrar alguma coisa em sonho, que esse caminho é verdadeiro, então eu vou aceitar. Então, teve uma noite que eu fui dormir e pedi a Deus que ele me mostrasse em sonho se aquilo que o meu sogro ele falava para mim, se era realmente verdade, era verídico mesmo. Eu queria uma prova. E quando foi à noite, eu tive um sonho. E neste sonho, eu estava numa multidão de pessoas, tudo de branco, e no sonho eu estava no meio daquela grande multidão, o povo tudo sentado, tudo povo de branco, e eu estava no meio, mas acontece que naquele momento apareceu uma pessoa mal encarada, assim, talvez assim, embriagada, e partiu para cima de mim para acabar comigo. Nisso eu me acordei assustado e sem entender o porquê. Aí eu contei para o meu sogro. Ele disse: isso aí é Jesus lhe chamando para você se tornar um cristão evangélico. Isso aí, esse pessoal tudo em branco, somos crentes. E você já está no meio dos crentes e o inimigo não se sentiu bem em você se tornar um cristão. É Jesus lhe chamando. Mas, mesmo assim, eu não dei muito ouvido ao meu sogro e continuei na minha jornada ainda em carnaval, tal, escola de samba. Mas acontece que, quando foi no domingo, dia 26 de julho de 1964, ali em Engenho Velho, tinha uma rádio chamada Rádio Veneza. E nessa Rádio Veneza
tinha a programação do domingo à tarde, com vários cantores de música popular, e eu chamei, na época era noivo, eu chamei ela para a gente ir assistir esse programa, um programa, vamos dizer assim, mundano. Era um programa que havia ali na Rádio Veneza, num local chamado Engenho Velho, né, que era o bairro dali. Então a gente fomos, e quando nós entramos, eu paguei a minha entrada e a dela, e nós, na hora da programação, no meio da programação, eu escutei uma voz que dizia assim: saia desse lugar. Ora, eu olhei para o outro lado assim, não vi quem era que estava falando comigo. Depois veio a segunda vez a voz: saia deste lugar. Então eu saí e disse para ela: vamos embora. Ela disse: mas já estamos na metade do programa, a gente já vai embora, já não dá para ficar aqui mais não. Quando nós saímos da Rádio Veneza, eu disse a ela: à noite nós vamos para a igreja. Eu vou pegar com você à noite. Aí eu já posso dizer que já saí dele bem dizer convertido. No meu coração dizia assim: hoje eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu vou aceitar. Porque o que eu ouvi não foi voz humana, não. É voz do céu. Mandando eu sair desse lugar. E acontece que era coisa muito rara, eu botar um paletó e gravata naquele tempo, mas eu tinha casa, eu tenho um paletó, tenho uma gravata, e quando ela me viu, cheguei na casa dela, para a igreja, ela pensou assim: ele vai ser hoje. E não foi, e realmente foi a pura verdade. Quando foi na hora do convite, na Assembleia de Deus de Jabotão, na hora do convite, eu me converti a Cristo. Isso, para mim, naquele dia, foi uma alegria muito grande, porque eu nunca tinha tido uma alegria tão grande como aquela de me tornar uma nova criatura. Ora, isso foi no domingo, à noite. Quando a minha família tomou conhecimento que eu agora era um crente em Jesus Cristo, houve um protesto muito grande contra a minha pessoa. A minha mãe chegou a chorar de desgosto. As minhas irmãs diziam muitas coisas comigo. E eu, quanto mais eu era perseguido, porque me tornei um cristão, mais a minha fé aumentava. Só que, quando foi na sexta-feira, era Santa Ceia. Ora, fazia apenas 5, 6 dias que eu tinha me convertido. Aí o meu sogro disse: vamos para a Santa Ceia? Eu digo: mas eu não sou membro da igreja. Ele disse: mas você agora já é crente. Eu falo com o porteiro: você pode entrar para você ver como é que é administrada a Santa Ceia na Assembleia de Deus. Então eu vou. Aí me arrumei e fui. Naquela época, na Assembleia de Deus de Jaboatão, o povo que participava da Santa Ceia, acho que 95% ia tudo de branco. Inclusive o coral formava de branco, o coral da igreja, a banda de música formava de branco, o conjunto musical formava de branco, o ministério formava de branco, e os membros, a maioria, tudo de branco. Então eu fui e fiquei lá dentro da igreja assistindo como era a Santa Ceia. Quando terminou a Santa Ceia, então na frente da igreja, aquela multidão de pessoas, tudo de branco, o pessoal apertava a minha mão, me abraçava, e eu no meio daquela multidão. Isso eu me lembro que fosse hoje. E quando aquela alegria do pessoal, porque agora eu era um crente de Jesus Cristo, aí apareceu uma pessoa embriagada, de mau caráter, um semblante feio, e partiu para cima de mim. E disse para mim assim: por que você deixou o meu caminho? Então bateu naquele versículo que eu li. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tinha aceitado o caminho e o inimigo perguntou: por que você deixou o meu caminho? Ele apertou a minha mão, pegou na minha mão, eu não apertei a mão, ele veio, segurou na minha mão, deu um aperto, que se os irmãos não orassem com fervor, eu acho que ele tinha quebrado minha mão, porque era muita força que aquela pessoa tinha. Ele estava endemoniado. Então, nunca vi aquela pessoa. Então, quando os irmãos oraram, ele me soltou e foi embora. Aí meu sogro disse: olha aí o que eu lhe falei.
está se cumprindo o que Deus me mostrou no sonho. Hoje se cumpriu. No sonho você viu você no meio daquela multidão de gente tudo de branco e alguém querendo lhe tragar. E agora aqui ao vivo aconteceu isso aí. Então, meus irmãos, essa foi a minha conversão, que eu me entreguei para Jesus, e graças a Deus que até aqui tem me ajudado o Senhor. Deus abençoe.